Aula de medicina tradicional chinesa, mais uma bem legal para você. Vamos continuar falando sobre os fatores de adoecimento na visão da medicina tradicional chinesa. E nós já vimos aqui sobre, deixa eu colocar aqui no nosso slide, bem legal. Nós já vimos aqui sobre alguns fatores de adoecimento. E só para lembrar vocês, nós temos 6 excessos climáticos, 6 fatores de adoecimento que consideramos ser exógenos. E o item 2 aqui, fatores pestilenciais, que são os micro-organismos. Então, quais são os fatores de adoecimento na medicina tradicional chinesa? Repita aqui comigo agora. 6 excessos climáticos. Liu Xie. Xie é o que chamamos de perverso na medicina tradicional chinesa. E só para completar aqui, nós temos também fatores de adoecimento por desequilíbrios internos. Nós temos então as polaridades yin e yang do corpo oscilando a ponto de me deixar com sintomas, com doenças. E é disso que estamos falando. Também temos, para a medicina tradicional chinesa, a ideia da via de mão dupla das emoções. Tanto uma emoção, quando vem e fica muito tempo, pode me afetar e me causar um desequilíbrio interno, quanto o meu desequilíbrio interno pode produzir essas emoções no meu corpo. Olha só, essas reações emocionais sendo então por desequilíbrios energéticos, isso é bem legal, isso é muito novo, né? Para a medicina ocidental, sim. Para a medicina chinesa, ela já diz isso há 5.000 anos. Isso mesmo, 5.000 anos. Bom, e também temos os fatores mistos, uma aulinha aí extra que depois a gente vai falar, ok? Bom, e dentro desses fatores de adoecimentos, que são externos, exógenos, tem algumas frações deles que também podem ser considerados internos. Nós estamos falando de vento, frio, calor, umidade e secura. Sobre o vento, já vimos uma aula aqui no canal, procure, investigue, que tem uma aula completíssima sobre vento, Fan, que é um fator patogênico, Yang, que provoca sintomas, sinais muito característicos e que você precisa identificar quando faz o diagnóstico do seu paciente. Também tem aqui no canal uma aula somente sobre frio, uma aula mais resumidinha, para você tirar suas dúvidas sobre a questão do frio na medicina tradicional chinesa. Han, que é um fator patogênico Yin. Sobre o calor, também uma aula já disponível aqui que você vai procurar saber onde que ela está e vai assistir. Nós falamos tudo sobre o fator patogênico Yang, calor. Acabamos falando sobre a diferença do calor e o fogo, o que é canícula, para acabar com essa dúvida que você tem sobre esse assunto. Também já existe aqui no canal uma aula sobre umidade. A umidade, que é um fator patogênico in. Muito bem. Mas hoje a nossa aula é a última dessa sequência de fatores externos e a gente acaba falando dos internos também, que é sobre secura. Olha a imagem que eu busquei para vocês, para ficar bem nítido na mente de vocês sobre o que é secura. Secura, é isso aí. Vamos falar de secura então. Primeiro, diferenciarmos as securas que são exógenas e as securas que são endógenas. Como que eu vou adoecer de secura endógena? Vamos começar com ela. Primeiro, estar muito sujeita à secura exógena. Então, se eu trabalho num ambiente muito seco,
Ou se o clima, aquela época do ano é muito seco e eu estou muito tempo ali exposta àquela secura, meu corpo vai sentir as consequências internamente dessa secura que é exógena, ok? A outra situação que a gente chama também de secura, e eu vou pegar aqui a minha canetinha, é no caso da deficiência do yin. Então, eu tenho aqui representando. Deixa eu mudar a cor dessa minha canetinha aqui, peraí. Deixa eu mudar a minha cor, que o fundo está mais claro agora. Ótimo. Então, como que eu desenho didaticamente a deficiência do yin? O yin é sempre a energia material, substancial, palpável. O yang é sempre dinâmico, claro, né? Então, eu vou desenhar dessa forma, ok? Então, eu tenho aqui representado didaticamente a linha de normalidade aqui, né? E o yin não tocando essa linha de normalidade, ou seja, ele está em deficiência de energia. Quando isso acontece, eu tenho um quadro de sinais e sintomas de calor. Calor falso, calor vazio, esse é o nome correto para esse desenho. Lembrando que isso é apenas um desenho didático. Então, eu tenho aqui deficiência de yin. Essa deficiência de yin vai me dar sintomas de secura. Claro, a deficiência da energia material é uma deficiência de secura. É um quadro, desculpa, é um sintoma de secura. Então, eu vou ter mais sede, eu vou querer beber água, eu tenho a boca mais seca, os olhos mais ressecados, se essa secura já for por um quadro da deficiência do GAN, que é o fígado, ok? Bom, no caso do fogo, eu desenho o fogo de forma diferente. O fogo é uma plenitude e é apenas um desequilíbrio interno. Então, eu posso desenhar o fogo didaticamente dessa forma. Então, o fogo é o yang que ultrapassa a linha de normalidade. Aqui, meus caros, eu não tenho só sede. Aqui eu tenho que beber água gelada, estupidamente gelada. Eu preciso mastigar gelo para acabar com a minha sede. Percebem a diferença? Do calor vazio e do calor plenitude, que é fogo. Então, a gente precisa ver a diferença. Assistam a aula sobre calor na medicina tradicional chinesa disponível aqui no meu canal, ok? Causas alimentares, sim. Se eu sou aquela pessoa que adoro comer uma pimenta e adoro ficar ali sempre me alimentando de coisas, de substâncias de natureza yang, natureza quente, natureza morna, eu estou sempre promovendo no meu corpo um quadro de calor e esse calor consome a energia material. Se ela consome o yin, eu tenho também como consequência sinais de secura. Então, secura são sinais que o meu corpo vai apresentar de secura que vem de um desequilíbrio interno. Nesse caso, é um fator misto, que são os alimentos. Uma outra coisa importante: hidratação. Se eu sou uma pessoa que tenho sede, mas não consigo criar tempo para beber água, eu vou, por consequência, entrar num quadro de secura por falta de hidratação, por causa de fatores alimentares. Entra aí em fatores alimentares. Então, deixa eu me hidratar aqui para continuar essa aula. Pois bem, e a secura externa? Primeiro, ela está associada com o clima. Então, eu estou aí num período do ano onde não chove, tem muita secura, o tempo está seco, a umidade relativa do ar está muito descompensada, já caiu muito, está muito seco, muito seco, muito seco. Eu preciso criar ferramentas para eu conseguir acabar com essa questão externa. Deixa eu voltar aqui a câmera para mim, para te dar uma dica. Tem várias formas de você se defender desse xie exógeno, que é a secura proveniente do clima. Primeiro, sempre no seu quarto, colocar alguma coisa para hidratar o ambiente. Hidratar o ambiente, Gélio, é
Se a umidade relativa do ar está baixa, eu preciso aumentar a umidade relativa do ar. Então, eu tenho recursos para fazer isso. Como? Eu posso colocar uma toalha molhada em algum cômodo, né, em algum lugar dentro do meu quarto na hora de dormir, numa cama, na cabeceira da cama ou numa cadeira que eu tenha dentro do quarto. Eu posso, então, colocar uma bacia de água dentro do ambiente do quarto, usar um umidificador para poder ajudar nessa umidificação do ar durante o sono, porque durante o sono é nesse momento que a gente está ali preso no ambiente, sem poder se hidratar e respirando um ar que está muito, muito seco. Começa a afetar o sistema energético do pulmão, ok? Então, eu tenho recursos para usar. Ah, não é no quarto, mas eu fico mais tempo dentro do escritório. Então, eu vou no meu escritório e colocar essa bacia de água ou ligar um umidificador, ok? Então, é importante que a gente ajude o ambiente a ficar mais úmido, um úmido saudável, a ponto de não me prejudicar e me adoecer, certo? Então, eu preciso fazer desses recursos aí, lançar mão desses recursos. Por que eu estou dizendo isso? Paciente que não faz nada disso, está ali com uma tosse seca, é, é, boca muito seca, lábios rachados, e não passa um hidratante labial, e não bebe água, e não coloca um umidificador dentro do seu quarto. Então, isso tudo eu preciso fazer. Tem ferramentas que são fatores externos, eu preciso também melhorar o meu ambiente externo para que eu não adoeça. Então, muito claro, muita calma nessa hora, certo? Também temos aqui a ideia da invasão do vento secura. Sim, o vento é um chiê e é o pior chiê que nós temos. Portanto, eu tenho aí a combinação do vento com a secura, me provocando também de forma rápida a sinais internos dessa secura, que no princípio será, por exemplo, nas articulações. Então, dores articulares, pele seca e áspera, dores articulares de secura. Como é que seria isso? A dor do movimento, dói para movimentar, não tem edema, não tem vermelhidão, mas tem aquele ranger da articulação. Então, eu ando, meu joelho faz barulho, meu joelho estala. Então, eu tenho ali um quadro de secura que já está internalizando, percebe isso? Quando a gente tem um chi exógeno que consegue penetrar no meridiano a ponto de aprofundar-se pelos pontos mares, nós vimos isso lá na aula de vento, vai lá na aula de vento para ver sobre esse assunto. Nós temos aqui um chi exógeno que passa a ser endógeno, então começa a afetar meus órgãos e vísceras. Muito bem, bem. Muito bem, anote isso aí, gente. Vamos estudar, vamos anotar. Vamos falar um pouquinho de sintoma? Quais são os sintomas, por exemplo, da secura externa, exógena? Secura no nariz, então começa a ter aquela secura no nariz. Essa secura nasal pode produzir epistaxe, né? Que é o sangramento. Então, algum sangramento nasal vai acontecer. Secura dos lábios, principalmente rachaduras e aquela pele que vai soltando, né, dos lábios, a garganta seca, dolorida para engolir e tosse seca, certo? Então, é neste momento que esses sintomas aparecem e aparecem rápido, né, porque é proveniente do clima seco. Eu preciso modificar o meu ambiente, como eu falei anteriormente. Eu preciso umedecer o ambiente para dormir, eu preciso consumir mais água, eu preciso usar pontos de acupuntura para me ajudar, como, por exemplo, o P5 em tonificação, que é o ponto água do elemento metal. Então, tonificando o elemento água do metal, eu ajudo na questão dessa tosse seca, tá? Então, eu ajudo o pulmão. Outro ponto importante a se combinar com o P5 é o baço pancreas, que é o ponto dos 3 ins do pé.
Então, eu vou nutrir o yin através da combinação desses dois pontos. Só que nada disso adianta a tonificação desses dois pontos sem eu beber água, sem umedecer o ambiente, sem consumir alimentos que vão ser mais neutros, frios e frescos, por exemplo, para me nutrir. É sempre uma dica importante a questão da pera. A pera é uma das frutas que tonificam a energia do pulmão e, além disso, umedecem o yin. Então, eu consigo ali, para tratar essa tosse seca, usar dos recursos da medicina interna, dentro da dietoterapia, e também da medicina externa com a acupuntura e esses pontos. Mas eu preciso promover aí a melhora do meu ambiente, ok? Se essa secura perdurar, eu preciso aí me proteger dela, certo? E no caso da secura interna, primeira coisa que a gente vai falar aqui é que ela vai prejudicar os meus órgãos. O primeiro órgão a sofrer com a secura interna é o estômago. Então, se eu tenho uma dieta muito irregular, ou seja, eu como cada hora num horário. Ah, meu almoço às vezes é às 11, às vezes é às 3 horas da tarde, eu não tenho muito horário para almoçar. Ou seja, eu não tenho uma regra, eu não tenho uma regularidade, o meu estômago vai começar a sofrer com essa questão do não trabalho da forma ideal. Comer muito à noite e dormir, comer de forma apressada, tem 5 minutos, comer de forma apressada e não repousar um pouco após a refeição, fazem com que o estômago tenha que trabalhar muito, entre num quadro de calor e isso começa a produzir secura. O calor consome, ok? Quando eu falo descansar depois do almoço, não quer dizer exatamente dormir, ok? Isso não precisa ser um sono de 1 hora, ok? Se você for dormir, se acabar cochilando 20 minutos, tudo bem, não tem problema. Mas a questão é dar uma pausa, deixar o estômago e o baço transformar os alimentos e produzir guti. Bom, outro órgão aqui que pode sofrer muito é o pulmão, até porque é aquele órgão que atua muito com o externo. Então, eu tenho aqui o uso excessivo desse órgão, como, por exemplo, dar aulas, falar muito, que vai produzindo aí, consumindo muito yin deste órgão, entro aqui num quadro de secura. O cigarro também, os fumantes colocam uma toxina, então eu tenho aqui a ideia do calor tóxico afetando o pulmão. Então, esse calor tóxico afetando o pulmão provoca a secura deste órgão. Então, eu tenho a tosse seca proveniente ali do cigarro. Então, não adianta muito eu ficar colocando P5 tonificando, baço pâncreas 6 tonificando, se a pessoa sai do seu consultório e já acende o cigarro, não é mesmo? Muito bem. Outro órgão que sofre de secura é o rim. Sim, o rim é consumido por algumas atividades. Primeiro, porque ele é o tipo O do grupo sanguíneo, é o doador universal. Então, qualquer ou desequilíbrio em outro órgão, ele vai lá tentar ajudar e salvar ali aquele órgão. Então, ele está sempre sendo consumido, ele está sempre sofrendo de deficiências, ok? E algumas atividades também, em algumas situações, podem prejudicá-lo ainda mais. Por exemplo, uma mulher que tenha um fluxo menstrual muito intenso, uma metrorragia ali, crônica. Então, ela está sempre perdendo matéria e abundante. Então, ela vai entrar num quadro de sintomas de secura sendo afetando ali, no caso, o rim, ok? O cigarro também provoca um consumo da energia renal, porque a gente sabe da perfeita ligação entre pulmão e o rim, né? O pulmão envia o Qi, o rim tem que segurar um pouco desse Qi para poder dar uma diluída nesse Jin que ele tem. Nós já vimos isso em aulas anteriores. Então,
eu tenho ali o cigarro também produzindo um calor tóxico, consumindo esse Ding, consumindo essa essência. Olha o quanto que o cigarro é uma coisa péssima, né? Se você aí fuma, larga agora, porque você está acabando com a sua energia de essência com essa toxina. Outra coisa polêmica dentro da medicina chinesa é o excesso de atividade sexual consumindo a energia Jing, consumindo a energia do rim. Lembro que eu estou dizendo aqui excesso. Então, tudo que é excesso também é prejudicial. Lembrar que a diferença do veneno para o remédio é exatamente a dose. Muito bem. E no caso da secura interna, ó, aqui tá errado no slide, né? Assim, sintomas de secura interna. Além da questão de afetar os órgãos, é também produzir, né? A pessoa acaba falando de uma pele seca, claro que isso vem muito da deficiência do pulmão e do rim. Então, eu tenho uma pele muito ressecada, blefarite, que é uma alergia também de fator emocional, mas que tem muito a ver com o ambiente também, que afeta a pálpebra. Então a pessoa começa a perder uma casquinha, a soltar uma casquinha da pálpebra, isso dá muita irritação ocular. Então, olhos secos, um fluxo menstrual escasso. Mas o Diélice acabou de falar sobre um metrorragia, um fluxo menstrual abundante. Sim, isso como causa para um quadro futuro de deficiência de energia material, deficiência de yin. Então, depois, essa menstruação vai ficar com fluxo escasso, porque não existe mais energia yin. Olha quanto é importante a gente controlar os ciclos menstruais, principalmente aí das mocinhas, das mulheres que acabaram de menstruar, das primeiras menarcas aí. A gente ajudar essa menina a controlar esse fluxo se ele for abundante, para ela não entrar depois num quadro muito mais difícil de tratar. Fezes secas, duras, em pedaços, então eu tenho ali sintomas claros de um padrão de secura. Além, é óbvio, de sede, essa questão como é que fala? Dos olhos secos, a boca muito seca, os lábios rachando, quedas de cabelo por deficiência de energia material, alterações nas unhas. Então, nós temos aí um quadro muito complicado de tratar. Por isso, sempre importante tratar a causa. O que provocou secura? É o clima? É o fator exógeno? Então, eu tenho que modificar o meu ambiente. É um desequilíbrio interno? Então, eu tenho que equilibrar para que essa secura pare de se manifestar. Muito bem. Então, a gente tem que ter esperança ali de conseguir nutrir a secura, tratar a secura, para poder vir uma plantinha bem bonitinha aí desse contexto todo. Muito bem. Espero que você tenha gostado dessa aula. A secura é uma aula mais curtinha. Então, se você gostou, clique aqui no gostei, ative o sininho para você sempre receber outras aulas, porque vem mais por aí. Até a próxima aula.